Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês alguns capítulos desta obra que estou lendo. Capítulo 29. Isso mesmo. Zhao Feng respondeu. Ele não sabia por que sentiu hostilidade por parte de Zhao An. Bom. Zhao An repetiu com o rosto cada vez mais frio, antes de desviar o olhar de Zhao Feng. Zhao Feng ficou confuso. Era a primeira vez que via Zhao An, quando poderia tê-lo ofendido. Zhao Yue aproximou-se de Zhao Feng e o alertou. Zhao An é primo de Zhao Yijian, e eles têm uma boa relação. Primo de Zhao Yijian? Agora fazia sentido. Zhao Yijian ainda estava de cama por causa de seu ferimento, e como primos, Zhao obviamente queria vingança. No entanto, naquele momento, eles enfrentavam inimigos externos. Era necessário lidar com isso primeiro antes de resolver questões internas. Quinto nível do caminho marcial. A expressão de Xin Tong mudou, mas ele logo se recuperou. E daí que você está no quinto nível? Como um dos melhores no quarto nível, ele tinha experiência em lutar contra oponentes do quinto nível. Inseto insignificante. Zhao An avançou em direção a Xin Tong, passo a passo. A cada movimento, o frio que emanava dele se intensificava. Não era apenas uma sensação, o frio era real, uma manifestação de sua força interior. Você acabou de alcançar o quinto nível, vou testar sua força. Xin Tong zombou, mas seu semblante estava sério. Braço metálico. Xin Tong canalizou sua imensa força e força interior no braço, e todo o seu corpo parecia o de um touro. Sua técnica era de alto nível, permitindo comprimir sua força em um único golpe avassalador. Zhao Feng percebeu que não havia falhas no ataque de Xin Tong, indicando que ele estava lutando com seriedade. Palma fria como a neve. Zhao An liberou uma aura gélida, como se estivesse coberto por neve. Quando lançou seu ataque com a palma, o ambiente ao redor começou a congelar. A aura gelada fez o coração de Zhao Feng saltar. A força interior de Zhao An era incrivelmente poderosa, quase tão forte quanto a de Zhao Tianjian. No momento em que Xin Tong avançou, sentiu-se bloqueado por uma força desconhecida, como se tivesse caído em lama. Isso é mesmo a força interior de alguém que acabou de chegar ao quinto nível? Pensou Xin Tong. Pá! As palmas se chocaram. Xin Tong usou toda a sua força para empurrar Zhao An para trás um passo. No entanto, sangue começou a escorrer pelo canto de sua boca. O frio penetrante da energia de Zhao An havia ultrapassado suas defesas e invadido seu corpo. Como isso é possível? A força interior dele está no auge do quinto nível. Xin Tong sentiu seu sangue congelar, incapaz de se mover. Zhao An o lançou ao ar com um chute, rindo friamente. Com essa força, você acha que pode desafiar Zhao Linon? Apenas eu tenho o direito de derrotá-lo. Irmão Tong. Os discípulos da família Xin correram para ajudá-lo. Estou bem. Xin Tong mal conseguiu responder. Foi sua constituição robusta que o salvou. Outro no lugar dele estaria imobilizado por um mês. Zhao An, admito que você é forte. Xin Tong rangeu os dentes. Mas você acabou de alcançar o quinto nível, e sua força interior já é tão poderosa. Isso significa que você usou algum tipo de tesouro. Mas de que adianta ajuda externa? Quando encontrar o gênio da minha família, Xin Wen, você será derrotado. As palavras de Xin Tong deixaram Zhao Feng e os outros pensativos. As circunstâncias de Zhao An eram realmente anormais. Ele havia chegado ao quinto nível há pouco tempo, mas sua força interior era incrivelmente forte. Quando Zhao Feng usou seu olho esquerdo para analisar Zhao An, ficou chocado. A energia interna de Zhao An era extraordinariamente poderosa. Xin Tong estava certo, ele devia ter usado algum tesouro raro. E daí que usei ajuda externa? Isso é minha sorte, os céus estão ao meu lado. Quando eu refinar toda essa energia e derrotar Zhao Linon, desafiando Xin Wen será meu próximo passo. Zhao An replicou friamente. Xin Wen, o maior gênio da família Xin e um dos 4 grandes talentos da cidade da Pluma Solar. Zhao Feng já ouvirá falar dele. Xin Wen era considerado o mais forte dos 4,
tendo alcançado o 5º nível um ano antes. Ele era ainda mais formidável que Zhao Linlong. Após a derrota de Xin Tong, os discípulos da família Xin se retiraram rapidamente, humilhados. Zhao alcançou o 5º nível em apenas meio ano. Estou ansioso pelo torneio principal daqui a 10 dias. Zhao era o centro das atenções. Apesar disso, o desempenho de Zhao Feng também não passará despercebido. Com a força de um artista marcial intermediário, ele derrotara um verdadeiro artista marcial. Antes de partir, Aoan lançou um olhar significativo para Zhao Feng, que não desviou. Zhao Feng sabia que Zhao An não o atacaria na frente dos outros discípulos da seita. Mesmo se não pudesse vencê-los, Zhao Feng confiava em sua técnica flutuação leve para escapar. Vou fazer com você o que você fez. A declaração de Zhao An era clara. Zhao Feng sentiu um calafrio. Ele havia quebrado o braço de Zhao Yijie no torneio de discípulos externos. As intenções de Zhao An eram óbvias. No caminho de voltas, Zhao Feng perguntou a Zhao Yue o que ele quis dizer com desafio. Em todos os torneios de discípulos internos, os participantes podem desafiar alguém em específico, Zhao Yue explicou. Mesmo isso? O coração de Zhao Feng apertou. Zhao An já havia delineado seus planos. Ele estava absolutamente confiante. Apesar de ser algo aberto, seria difícil evitá-lo. Quer quebrar meu braço? O semblante de Zhao Feng tornou-se ainda mais sombrio. Restavam apenas 10 dias até o torneio principal. Durante as noites seguintes, Zhao Feng intensificou seu treinamento. Ele focava sua força interior na técnica respiração cruzando os ares, uma das mais avançadas da seita Zhao. Era uma habilidade de altíssima complexidade, quase no nível das artes marciais supremas. Ao longo dos dias, Zhao Feng percebeu que seus punhos do dragão furioso estavam se aproximando da perfeição. Seu olho esquerdo registrara inúmeras batalhas de discípulos, ajudando-o a refinar ainda mais a técnica. Ele sentia que sua força havia dobrado desde o último torneio. Então, uma voz familiar interrompeu seu treinamento. Posso entrar? Perguntou uma jovem de roupas púrpuras. Era Zhao Yufei. Você é sempre bem-vinda, Zhao Feng respondeu. Logo, os dois estavam no jardim, envolvidos em um treino intenso. Zhao Feng controlou sua força, mas ainda assim dominou a luta. Sua técnica de força interior é impressionante. Que segredo é esse? Zhao Yufei perguntou, admirada. É especial. Zhao Feng sorriu. Capítulo 30. Zhao Yufei observava Zhao Feng com atenção, suas palavras precisas como uma lâmina. Você tem uma grande vantagem em velocidade e força interior, mas defesa é sua fraqueza. Zhao Feng ouviu sem surpresa. Desde que seu olho esquerdo havia se fundido com ele, sua visão o permitia perceber até os menores detalhes. Isso o tornava capaz não apenas de identificar as fraquezas dos outros, mas também de enxergar as suas próprias. Sim, essa é a minha falha, ele admitiu, com a serenidade de quem já havia aceitado o desafio de superá-la. Você já aprendeu alguma técnica de fortalecimento corporal? Perguntou Yufei, seu tom carregado de curiosidade. Não, respondeu Zhao Feng com sinceridade. Ele não tinha ignorado a importância dessas técnicas, mas aprender a fortalecer o corpo demandava mais do que apenas talento ou compreensão. Eram necessárias longas horas de treinamento e um investimento considerável de recursos, muito diferente das habilidades comuns, que podiam ser desenvolvidas com relativa rapidez. O corpo é a base da cultivação, continuou Zhao Yufei, sorrindo suavemente. Uma técnica de fortalecimento corporal de alto nível não só solidifica a fundação de um cultivador, mas também melhora sua defesa. O irmão Zhao Feng gostaria de aprender uma. Zhao Feng não pôde deixar de sentir o coração bater mais rápido ao ouvi-la chamá-lo de irmão. Parecendo perceber o deslizes, Zhao Yufei ficou imediatamente corada, como se seu rosto estivesse a ponto de gotejar sangue. Ele ponderou por um momento, antes de finalmente assentir. Até então, Zhao Feng confiava em sua velocidade superior para manter os adversários à distância. Mas agora, com o lembrete de Zhao Yufei, ele começou a reconhecer a importância de técnicas que fortalecessem sua defesa.
Caso não tivesse sua força interior como trunfo, ele talvez não tivesse conseguido resistir ao ataque da espada do fluxo frio de Zhao Yijian. Zhao Yui, por outro lado, havia se mantido firme contra Zhao Yijian graças à sua técnica de fortalecimento corporal. Naquela tarde, Zhao Yufei convidou Zhao Feng para sua casa. Ele ficou surpreso ao descobrir que ela morava ao lado. A atenção que ambos recebiam da seita era reflexo de seu potencial extraordinário. Assim que chegaram, Yufei gritou alegremente: "Vovô!" Um homem idoso, de um só braço, emergiu do quarto. Ele lançou um olhar breve para Zhao Feng, mas não disse nada. Sem rodeios, Zhao Feng foi direto: "Qual é o negócio que você mencionou?" "Espere um pouco, irmão Zhao Feng." Yufei caminhou até o homem idoso e cochichou algo. Após ouvir, ele assentiu e voltou ao quarto, retornando com um livro antigo em mãos. Esta técnica se chama técnica da parede de metal e é bem conhecida no país da nuvem. É superior à técnica do corpo de metal de Zhao Yui, explicou ele, com um leve suspiro. Zhao Feng ficou intrigado. Ele nunca ouvirá falar da técnica da parede de metal. A técnica do corpo de metal de Zhao Yui era considerada uma habilidade de alto nível, assim como a técnica do corpo de bronze de Xin Tong. Mas o velho afirmou que esta era superior a ambas. Essa técnica é uma versão simplificada da técnica da parede de prata, uma arte marcial sagrada. Mesmo reduzida, ainda está no ápice das habilidades de alto nível, disse o idoso, com orgulho. Zhao Feng sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir a expressão arte marcial sagrada. Ele estudou o homem à sua frente com seu olho esquerdo, mas não detectou nenhuma energia especial em seu corpo. Aparentemente, ele não possuía força interior. "Perdi minha cultivação há 10 anos, em um acidente", explicou o velho, percebendo o olhar curioso de Zhao Feng. "Desculpe", respondeu Zhao Feng, retirando seu olhar com um toque de culpa. O homem, impassível, prosseguiu: "Estou disposto a entregar a técnica da parede de metal em troca de sua técnica de força interior. O que acha?" Zhao Feng já esperava por essa proposta. Ele ponderou cuidadosamente. Sua técnica de força interior, a técnica do ar do cruzamento, era poderosa e superava habilidades de alto nível, mas seu potencial máximo dependia da conexão com a técnica leve como a brisa. Por outro lado, a técnica da parede de metal oferecia uma defesa impressionante, algo que ele precisava urgentemente. Após considerar, Zhao Feng assentiu. Pediu papel e escreveu a técnica do ar do cruzamento, omitindo a conexão com a leve como a brisa. O velho estudou o conteúdo e, satisfeito, entregou a técnica da parede de metal a Zhao Feng. Antes de sair, Zhao Feng perguntou: "Por que não deixar Yufei aprender a técnica da parede de metal?" O velho riu. "Essa técnica não é adequada para mulheres. Ela endurece a pele até que fique como metal, algo que não combina com o estilo ágil e gracioso de Yufei." De volta à sua casa, Zhao Feng começou a estudar a técnica da parede de metal. Era extraordinariamente complexa. A técnica possuía 7 níveis, os primeiros 3 endureciam a pele, no quarto, os ossos se fortaleciam ao ponto de resistir a armas e ataques com força interior, o 7º nível prometia um corpo praticamente indestrutível, capaz de resistir a temperaturas extremas. Zhao Feng ficou maravilhado. Se eu alcançar o 4º nível, terei uma chance real de alcançar os 3 primeiros do torneio da família principal. Ele começou a treinar imediatamente. Com o auxílio de sua visão aprimorada, absorveu rapidamente os fundamentos e alcançou o 1º nível naquela mesma noite. Mas ele logo percebeu que o progresso seria lento. Determinado a acelerar o processo, foi ao pavilhão de medicina e comprou pó de fortalecimento corporal e uma pílula de ar, gastando todas as suas economias. De voltas, Zhao Feng mergulhou em um banho medicinal e começou a treinar. Uma sensação de calor tomou conta de seu corpo enquanto a medicina era absorvida. Para sua surpresa, seu olho esquerdo começou a liberar uma energia quente que interagia com o pó, intensificando o efeito.